Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre verbos e as formas nominais dos verbos, ok? Primeiro, nós temos que entender o que é verbo. Verbo é a palavra que exprime um fato localizando-o no tempo. Geralmente, exprime ideia de ação, estado ou fenômeno. Vamos ver o exemplo. Fazer, que é um verbo de ação. Estar, que seria um verbo de estado. E um fenômeno, que seria chover. Tudo bem? Vamos entender agora as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque desempenham tanto função de verbo como função de nome, que seria o substantivo, ok? A seguir, nós vamos entender a definição de cada uma dessas formas nominais dos verbos. Vamos começar falando sobre o infinitivo. Verbos no infinitivo: amar, fazer, partir, comemorar, por, ser, ir. Esta forma verbal representa o nome do verbo, como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma conjugação. Podemos ter verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, e a terminação do verbo indicará que ele está na forma nominal. Vamos prestar atenção. Terminados em ar está na primeira conjugação. Terminados em er está na segunda conjugação. E terminados em ir está na terceira conjugação, ok? Então, o infinitivo, ele é basicamente o nome do verbo e tem três conjugações. Terminados em ar, que é a primeira, em er, que é a segunda, e em ir, que é a terceira. Agora vamos falar sobre o gerúndio. Exemplos de palavras no gerúndio: amando, fazendo, partindo, comemorando, pondo, sendo e indo. Indicam uma noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecida pela terminação ando, endo ou indo, ok? Pode ser utilizada em qualquer tempo verbal e, em muitos casos, vem acompanhado de um verbo auxiliar. Exemplos usando o gerúndio: fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir com eficiência. Estiveram investigando minha casa estes dias. Então, meus amores, vamos colocar na nossa cabeça que o gerúndio é a continuidade do verbo e nós vamos identificá-lo pela sua terminação, ando, endo ou indo. Agora nós vamos entender sobre o particípio. Exemplos de palavras no particípio: amado, feito, partido, comemorado, posto, sido, ido. Indicam uma noção de finalização, de conclusão da ação verbal e possui para a grande maioria dos verbos as terminações ado ou ido. Quando está utilizado como um adjetivo, pode ser flexionado, ou seja, modificado em gênero e em número, como por exemplo, ado ou adas, ida ou idas. Vamos ver agora
frases que possuem palavras que estão no particípio, ok? Primeira frase. Ele estava apaixonado pela sua melhor amiga. Qual é o verbo que está no particípio, meus amores? Muito bem, apaixonado. E como que a gente identifica isso? Pela sua terminação, ado, ok? Terceira frase. Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. Nessa frase, nós temos dois verbos no particípio, terminado e absolvido. Percebam o final dessas palavras, ado e ido. Última frase. Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. O verbo que está no particípio é muito bem, isso aí, chegado. E nós identificamos ele por conta da sua terminação, ado. Vamos resumir o conteúdo que nós aprendemos hoje para fixarmos na nossa cabecinha, ok? São formas nominais do verbo. Quais são? São três: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo expressa a ação em si, ou seja, é o nome do verbo, como acordar, agradecer, sorrir, unir. E sabemos que ele está no infinitivo, pois termina com ar, ou ir. Perfeito? Também temos a forma nominal do verbo no gerúndio, que expressa o processo da ação, tá bom? Uma continuidade. Acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. E nós vamos identificá-lo pela sua terminação, ando, endo ou indo. E também temos o particípio, que ele expressa o resultado da ação, ou seja, a sua finalização. Tudo bem? Acordado, agradecido, esperado, sorrido e unido. E vamos identificá-lo também pela sua terminação, ado ou ido. Bom, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula. Espero de todo o meu coração que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês sabem onde encontrar a tia. Um beijo e tchau, tchau!